algumas pessoas. Bom dia a todos. Basicamente, a minha área, que é a área de comportamento, ela vai ficar muito perto do que a gente conversou semana passada quando a Marta veio aqui. Mas é um prisma de visão diferente, digamos assim. A gente vai olhar por outro aspecto, outra perspectiva a respeito do mesmo assunto. Voltando um pouquinho, porque ela já começou a falar de emoção para frente, então a gente vai voltar um pouquinho para entender sobre as emoções e depois avançar um pouco mais para entender como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer diferença e as causas físicas mesmo, né, que isso pode ocasionar na vida da gente. Então a gente vai falar de comportamento e o câncer, mas eu não tenho como falar de comportamento e câncer sem citar esse versículo. Na verdade, de todo esse versículo, a parte que mais me comove, que mais me deixa emocionada, é essa do assombrosamente maravilhosa, né? Maravilhoso. Isso realmente me surpreende, porque cada vez que eu estudo, cada coisa que eu descubro, eu entendo quão maravilhoso Deus, porque não tem outra palavra para expressar, mas como Deus foi bondoso, como Deus foi maravilhoso, como Ele foi assombroso em nos criar. Então, um versículo para a gente abrir aqui: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Talvez a nossa alma não saiba ainda, né? Mas sabendo, a gente vai conseguir dar graças e entender como Deus nos fez de maneira maravilhosa. Eu vou começar mostrando para vocês um ciclo emocional, que isso é mais ou menos o que a gente vai falar, tá? As ações que geram emoções, que geram sentimentos e pensamentos, e comportamentos e reações. A gente vai passar rápido aqui, vou me focar em dois pontos que são mais fortes, mais importantes para a gente, mas a gente pode entender que ações é tudo aquilo que acontece. Tudo aquilo que acontece, e as emoções são a maneira que eu reajo àquilo. Então, ações, caiu alguma coisa no chão, alguém falou comigo, ou eu tive que sair, peguei um ônibus, isso tudo são ações. E a maneira que a gente reage a isso são emoções. Trouxe aqui para vocês uma descrição breve do que é emoção. Emoções são mensageiros que vêm dizer que alguma necessidade não está sendo preenchida ou foi violada, tá? Eu queria que vocês pensassem em emoção justamente nesse sentido de mensageiros. E quando a gente pensa em mensageiros, quem mandou essa mensagem? Quem foi que trouxe? Quem colocou esse dispositivo lá? E é por esse prisma de visão que eu quero que vocês imaginem que a gente está falando aqui da obra da criação, de como Deus nos fez. Então, emoção não é algo teórico, não é algo só sentimental, ele vai muito além do que isso. O que a ciência diz é que as emoções são justamente isso, mensageiros para nos informar sobre o que está acontecendo no ambiente e dizer que a gente deve tomar alguma ação, alguma reação em relação àquilo, tá? Antes da gente começar a falar detalhes mais das emoções aqui, eu preciso só trazer dois conceitos aqui que a ciência traz também. O homem, ele foi criado para dois instintos básicos, tá? Todo homem vive por isso. Muito mais forte um do que o outro, que uma consequência do outro. Mas nós vivemos em prol da sobrevivência e da reprodução. Para isso que nós vivemos, todas as nossas ações se voltam para isso. E é com base nisso que a gente reage e sente as coisas. Com base nisso, eu vou explicar mais ou menos o mecanismo, como funciona de maneira técnica e como funciona isso no cérebro, tá? Tudo no nosso cérebro ele não acontece, a gente não tem pontos focais onde acontecem as coisas. Eu não tenho um centro de memória, eu tenho um sistema com vários pontos dentro do cérebro que são envolvidos. Com relação às emoções também. A gente tem um sistema límbico ali, que tem algumas peças que controlam, alguns centros de neurônio que controlam as nossas emoções, mas eles não ficam num lugar único. Eles ficam em lugares separados do cérebro. Isso ajuda também, vamos supor, que caso alguém tenha alguma deficiência, sofra algum acidente, e alguma área seja afetada, esse ser humano ainda tem alguma condição de continuar sentindo ou que aquele sistema continue funcionando. E no sistema emocional, acontece o seguinte, a maneira que nós temos para perceber essas ações do universo, para sentir essas emoções do ambiente, são os nossos sentidos. Essas são as fontes que captam as ações para que a gente tome reação com relação àquilo. Então a gente tem aí a visão, a audição, o tato, todos os nossos sentidos são usados justamente para gerar esse gatilho de tipo, algo aconteceu, você precisa reagir. Os dois mais importantes são a visão e a audição. Então sempre que acontece alguma coisa, que eu vejo, ouço, toco alguma coisa,
Os dispositivos neuronais que a gente tem nos olhos, nos ouvidos e nos outros sentidos, eles enviam uma mensagem rápida ao nosso centro de comando, que é o centro de tomada de decisão, ao centro de senso, para que a gente entenda o que aconteceu e então reaja, tá? É assim que funciona. Eu senti aqui, eu peguei aqui, eu senti que esse material é duro, é rígido, né? Isso já vai para o meu cérebro e me diz, eu tenho que usar força para levantar, que tipo de peso, que tipo de força, eu não posso usar uma força descomunal, eu posso usar menos força, eu posso mexer para cá, enfim. É essa mecânica que tem para que a gente reaja àquilo que a gente recebeu como ação. Só que tem um detalhe. Essa informação que vai dos nossos sensores até o nosso córtex pré-frontal, ela é muito rápida, tá? Isso acontece muito rápido. Mas antes que ele chegue lá, ele dá uma passadinha em outro lugar, que chama amígdala, amígdala cerebral. A amígdala também é um conjunto neuronal responsável pelo processamento das nossas emoções. Então, antes que chegue o nosso centro de informações, de controle, de tomada de decisões, é onde eu vou pensar racionalmente sobre, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que é como as decisões deveriam ser tomadas, né? Sempre pensadas. Ele passa pelo processador emocional. E quando ele passa pelo processador emocional, o que acontece? Muitas vezes eu reajo. Em vez de eu pensar no que eu estou fazendo, eu simplesmente reajo. Entendeu? Então a mecânica basicamente funciona assim. O mensageiro é disparado para o córtex pré-frontal, para a razão. Mas ele dá uma passadinha na emoção, porque se ele tiver registrado alguma informação ali e um comando de que tipo, se você vê essa situação, age emocionalmente, você age. Por que isso é importante? Isso é uma deficiência? Não. Isso é um recurso criado por Deus. Por quê? Tipo um arco reflexo? Tipo? Um arco reflexo. Na reação. Vou te explicar de uma maneira que vocês entendam. Se, por exemplo, nós estamos aqui e de repente a gente ouve um barulho muito grande do lado de lá. O que todos nós vamos fazer? Correr. Dá tempo de eu pensar, esse barulho foi de alguma coisa caindo, eu acho que é melhor não ir para lá, ou eu vou... Dá tempo de pensar? Não tem tempo de pensar. A gente precisa correr. Ou vamos supor, a gente está em algum lugar, em algum ambiente, está no ônibus, algum ambiente assim, ou está no carro, e você vê alguém com uma arma. Ele pode não estar nem apontando para você, mas você vê a existência de uma arma. Você vai, ou de alguma coisa, vou até ser anterior a isso. Se você está perto, vê uma figura e essa figura enfia a mão aqui embaixo da blusa, como se fosse puxar alguma coisa. Vocês vão parar para esperar e pensar para ver o que é que ele tem debaixo da blusa? Não, ou vocês vão simplesmente sair dali? Sai fora, é fria. O que aconteceu nesse momento? O sensor veio, me avisou do que está acontecendo, e em vez de ir para o processamento racional que vai me dizer, não, ele está só coçando a barriga. O meu emocional, que já sabe que aquela situação é uma situação que pode me oferecer perigo, porque ele já registrou isso de alguma maneira lá, corre. E eu vou correr. Então, apesar da gente usar o mecanismo errado, isso também foi uma coisa colocada por Deus para nos proteger. Por quê? O homem preza pela sua sobrevivência e a sua reprodução. Então, a ciência sempre que vai explicar isso, ela usa o exemplo daqueles homens que viviam na floresta, que caçavam para viver, que viviam um longe do outro. Ela sempre usa esse exemplo e eu queria que vocês usassem também para que a gente pudesse, só para ficar mais didático, tá? Vamos supor que um homem esteja na floresta, um caçador, e ele escuta um barulho. Ele está à noite caçando, esperando a sua presa. Ele ouve um barulho, ele já vai se atentar para aquilo. Ou se vir muito perto e ele não tiver tempo de fazer nada, ele já vai correr. Ele vai ativar o instinto dele de luta ou fuga e já vai fugir. Então é muito importante a gente lembrar dessa dinâmica para a gente poder tratar disso depois, tá? Então, falando um pouco mais das emoções, elas são uma reação imediata ao estímulo, que é isso que a gente falou. É um estado que provoca reações motoras e glandulares. Essa reação, além de provocar o movimento, ela também provoca mudanças hormonais, como, por exemplo, liberação de cortisol e outros hormônios para que a gente ative os mecanismos de correr, ou de fugir, ou de parar, ou de se esconder. Então, a gente tem grandes mudanças hormonais e glandulares, que é quem secreta esses hormônios, para a gente poder reagir, tá? É inconsciente, a emoção é automática e incontrolável. Quem aqui consegue controlar uma emoção assim que vê?
muito difícil, né? A gente pode até fingir, segurar um pouco, mas as emoções elas são justamente para nos mover, para nos tirar e nos obrigar a tomar uma atitude, a reagir, a fazer algo diferente. Então, isso que a gente fala da emoção. É uma reação aguda. Ela vai lá no pico. Ela não espera, ela não tem assim, ela não vai numa crescente, ela já age. Ela é intensa e passageira. Essa informação também é importante. A emoção não é aquilo que dura. Ela não deveria, né, durar. Ela deveria nos pontuar, disparar o seu gatilho, fazer com que a gente tome a reação e aí acabou. Mas aí a gente tem um outro passo e a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar desse que se segue depois da chegada do estímulo da emoção. De maneira geral, a gente tem emoções básicas. E a literatura, ela seleciona 6. Tem mais uma também, mas eu não quis trazer, mas ela se baseia em 6 e diz que essas emoções são universais. O que quer dizer com isso? Em qualquer lugar que você esteja, se alguém sorrir para você, você imediatamente sabe o que significa. Ela não precisa falar a sua língua, você não precisa conhecer ela anteriormente, nem nada disso. Você reconhece um sorriso, o que ele significa aonde quer que você veja um. Da mesma maneira a tristeza, da mesma maneira as outras emoções todas. Então aqui, trouxe as emoções que a ciência diz, a gente tem aqui a raiva, a gente tem ali o medo, a gente tem o nojo, a surpresa, a alegria e a tristeza. Tá? Então essas são as emoções universais básicas que todo mundo sente. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas emoções e eu vou começar pela alegria. Lembrando daqueles homens que viviam lá no passado. A alegria sinaliza a amizade e que não há nenhuma ameaça à frente. Então aquele homem que encontra outro homem que sorri para ele, entende. Ele é meu amigo, é da minha trilha, ele não vai me oferecer nenhuma ameaça. Ele permite a aproximação e permite a criação de novos vínculos. Isso existe lá, mas também existe hoje. Dificilmente nós vamos nos aproximar de alguém carrancudo, alguém triste, alguém que não está legal. A gente prefere se aproximar e criar vínculos com quem dá essa abertura, porque essa alegria também sinaliza liberdade, que eu posso chegar, eu posso falar. Né? Então a alegria ela está aí para criar esses vínculos. A gente tem também a surpresa. A surpresa ela serve para mudar o nosso foco. Vamos supor, eu estou aqui concentrada em alguma coisa, mas ouvi um barulho, aquele barulho me chamou a atenção. Então a surpresa serve para eu desfocar e focar aqui, porque eu posso estar tendo perigo, eu posso estar perto de um perigo. Então, para que eu tire a atenção e volte ali para o perigo, eu preciso estar atento. Então, por isso também é uma emoção básica. Como a gente falou, o exemplo daquele homem que está caçando à noite, que ouve um barulho de um bicho, e ele vai tirar a sua atenção do que ele está fazendo e focar no bicho, porque pode ser um perigo. As pessoas que não deram ouvidos, né, à emoção surpresa numa situação dessa, não estão mais aqui para contar a história. Então, a emoção surpresa, ela é muito importante e fala diretamente a esses instintos naturais do homem de sobrevivência e reprodução. A gente também tem o nojo. Vocês podem até estar surpresos com essas emoções, mas todas elas têm um sentido e algo muito pertinente para a criação do homem. E assim, o nome do nosso Deus realmente deve ser louvado em todo o tempo pela criação desse sistema que nos avisa e nos protege. O nojo, ele serve para afastar-se, bloquear ou eliminar algo tóxico ou contaminado. Ele tem muito a ver com o cheiro e com o gosto. Você come alguma coisa que cheira mal? Sabe aqueles queijos que cheiram mal? Não é difícil comer aquilo? Por quê? Esse é um instinto natural que nós temos para sinalizar que aquilo ali pode nos fazer mal. É um instinto que protege a nossa saúde. Então, por isso que a gente sente nojo. É para nos proteger, para nos guardar, e isso acontece com cheiro, com gosto. Por exemplo, as coisas que nós excretamos do corpo, isso é nojento. Por que é nojento? Porque se a gente comer, a gente vai passar mal. Então, isso é uma proteção para a nossa saúde. A gente tem também a tristeza. O que a tristeza sinaliza? A necessidade de ajuda, de conforto. E o mais importante aqui em relação à tristeza é o sinal para diminuirmos o ritmo e darmos tempo para a reorganização interna. A tristeza geralmente vem seguida de uma perda, de um luto, que não necessariamente é de uma pessoa, mas pode ser de alguma coisa importante para a gente. Então, sempre que a gente perde algo, a gente tem uma tristeza. E quando a tristeza vem, ela serve para nos avisar que, tipo assim, olha, tá faltando alguma coisa ali, você precisa reorganizar para poder preencher e se sentir completo novamente. Precisa organizar as outras coisas ali para que não haja essa lacuna, esse buraco. Então a tristeza vai persistir até que a gente consiga ter essa ciência e consiga colocar as coisas no lugar novamente. Temos a raiva.
capacidade de colocar e sinalizar limites, defender seu território, senso de justiça real ou imaginário. Sempre que a gente se sente invadido de alguma maneira, sempre que a gente se sente tolhido de alguma maneira, ou que alguém tirou o nosso direito, essa é a emoção natural que a gente vai sentir. Raiva. Se o cara tirou o meu direito de andar na velocidade que eu queria, ele está usando o que eu vou sentir? Raiva. Raiva. E essa é uma emoção completamente natural. Essa emoção, ela também tem a ver com o senso de justiça. Porque sempre que eu ver o direito de alguém, meu ou de alguém, invadido, invalidado, é a mesma coisa que eu vou sentir raiva. Porque o direito daquela pessoa está sendo invadido e invalidado. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a raiva serve para quê? Para eu ficar bravo, xingar o cara? Não. A raiva serve simplesmente, claro que isso é um movimento consciente que a gente vai ver mais pra frente como funciona, mas a raiva serve para eu entender. Não tá legal, tem alguém invadindo o meu espaço, eu preciso colocar limites ali, preciso colocar as coisas no lugar para então voltar a ficar tudo bem. Porque mesmo que a gente tenha essas emoções, a gente tem esses sinalizadores, esses mensageiros, o ideal para que a gente viva bem é que a gente esteja em equilíbrio. Não é que a gente fique sentindo essas emoções sempre, elas só servem como mensageiros. O resto do tempo a gente precisa estar com os sentimentos em, assim se chama de homeostase, que é tudo equilibrado, tudo no mesmo lugar. Então a raiva ela é necessária, mas ela não pode ser contínua, ela precisa ser um processo curto. Falando de medo, o medo sinaliza que algo perigoso ou desconhecido está se aproximando. O medo nos mantém seguro. Então sempre que a gente tem medo, a sensação normal que a gente tem é de evitar, de se afastar, de não estar perto, de não ir. Então esse sentimento é o sentimento que nos protege. Então falamos um pouquinho aqui da parte da emoção e vamos falar dos sentimentos e pensamentos. O que é o sentimento? É a percepção que cada pessoa tem sobre as suas próprias emoções, ou seja, é o sentido que cada um dá para as suas reações. Então o que é o sentimento? Sentimento é aquilo que eu penso, aquilo que eu racionalizo sobre o que eu estou sentindo. E esse sentimento e pensamento, ele vem baseado naquilo que eu armazenei, naquilo que eu aprendi. Então, vamos supor, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente decide hoje, não é fruto do que a gente viu agora. É fruto de alguma semelhança, de alguma memória que a gente tem guardado de uma situação anterior. Então, o pensamento, ele vem construído, o pensamento, o sentimento, vem construído em cima daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já trouxe. Se, por exemplo, eu não gosto do Fábio, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não gosto do Fábio. E a nossa relação já é difícil, todo mundo sabe. E o Fábio chega perto de mim e pisa no meu pé. Eu já nutri por ele um sentimento negativo. Quando ele pisar no meu pé, aqui do meu lado, mesmo que seja sem querer, é impossível que eu pense que ele pisou sem querer. Porque eu já tenho um sentimento, já busquei aquela informação de tipo assim, o Fábio já não gosta de mim, com certeza ele fez isso de propósito. Então eu já sei, não vou brigar com ele por causa disso. Então esse sentimento faz. Ele julga, ele dá razão, ele dá valor, ele valora emocionalmente aquilo que o Fábio fez pra mim. Ou ele valora emocionalmente aquilo que as minhas emoções trazem, tá? Então, falando de sentimento, ele é a tomada de consciência do que causa a emoção. Então, é o que eu penso a respeito do que aquela emoção me causou baseada na situação. Ele traz juízo sobre as emoções. É justamente esse pensamento. Ele já não gosta de mim, ele pisou no meu pé porque ele quis. É um modelo de reação frente a uma emoção. Por que modelo? Porque é algo que eu já tenho guardado, eu já tenho armazenado. E eu só vou executar o pensamento com base naquilo que eu já tenho guardado. O processo consciente e duradouro. Eu faço isso com extrema consciência, eu estou ciente do que eu estou sentindo. E esse sentimento ele pode ser duradouro. Eu posso ficar com raiva do Fábio, com esse pisão no pé durante os próximos 5 sábados. Porque esse sentimento ele é realmente duradouro. E eu tô de boa. Nem sabe, né? E eu tenho consciência disso, porque toda vez que eu vejo o Fábio, eu penso, pisou no meu pé. Não é algo inconsciente, incontrolável, eu tenho ciência daquilo. Aqui eu trouxe para vocês, vai ficar pequenininho, mas eu vou explicar para vocês entenderem. É a roda das emoções. Aqui estão as emoções básicas, essas universais que eu falei para vocês. Tem mais algumas aqui, mas só para vocês entenderem. E essa roda das emoções, ela está baseada por uma progressão combinada com os sentimentos. Então, se o meu sentimento com relação ao fato negativo, ele pisa no meu pé, relacionado à raiva,
raiva, eu vou sentir o quê? Ira. Se o sentimento com o Fábio for diferente, for mais brando, eu vou só me aborrecer, mas vou deixar passar. E posso até nem sentir nada. Ele tá aqui, mas posso até nem sentir nada. Do mesmo jeito, se eu estou alegre e alguma coisa me aborrece, eu vou ficar serena. Porque o meu sentimento ali, ele vai abrandar aquela emoção tão ruim ou o juízo de valor que eu faço sobre aquilo. Ao contrário, se eu já tiver um sentimento bom, eu vou ficar em êxtase. Então aqui é uma progressão com um grau de felicidade maior e nas pontas ele vai se dispersando. Aí a gente tem várias emoções aqui, o medo, ele traz assombro, surpresa, distração, enfim. São várias assim, só pra gente entender como a gente progride. Saindo um pouco dos sentimentos, a gente vai falar dos comportamentos e da emoção. O que seria o comportamento? Comportamento é toda e qualquer reação do indivíduo em resposta aos estímulos do ambiente interno ou externo. O comportamento é o conjunto de reações aprendidas, essa que eu trouxe para vocês de memória. Todas as decisões que a gente toma hoje não é baseada no que a gente viu hoje, no que a gente viveu hoje. Elas são informações armazenadas que eu trago na hora, porque o processo de tomada de decisão ele é rápido. Então, muitas vezes, eu não tenho esse tempo de processamento, de pensar no que é para executar. Eu preciso agir de maneira rápida. Então, para isso, eu uso o meu repertório de ações, de reações que eu já guardei para poder agir. Se a gente for pensar, ouvir um barulho, o que é, a gente acaba morrendo, sofrendo perigo, porque a gente não tomou a decisão que deveria tomar. Então, o comportamento é isso. São reações programadas no meu repertório que eu ajo sempre que eu vejo aquela mesma situação ou alguma coisa muito semelhante, tá? É a reação final da emoção, quando eu me comporto 1, 2, 3 vezes relacionada àquela emoção, é aquilo que eu vou ter como comportamento. É resultado da avaliação sobre a percepção, o juízo de valor que eu criei em cima daquilo ali, não é definitivo e pode sofrer mudanças. Eu leio aqui misericórdia, porque se eu entendo que um comportamento meu, por mais que ele seja mau, eu tenho a possibilidade divina de mudar, eu não preciso ter definitivamente aquilo ali, eu tenho que assinar misericórdia. Né? Então, nada para nós é definitivo, tudo ainda pode sofrer uma mudança. E é consciente, o comportamento é consciente. Esse comportamento, ele é responsável, esse fluxo, né, esse ciclo das emoções, ele é o que é responsável por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente, como eu mostrei para vocês ali no fluxo. Em relação ao que a gente pensa, a Bíblia nos diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês gera um pensamento a respeito daquilo, inclusive o repertório que você tem. Então, o que nós estamos pensando? Ou como nós estamos pensando a respeito das situações que nós vivemos? Daí, isso é mutável, por que a gente não muda se não está legal ou não está próprio? E aí, quando a gente fala disso, aquele sisteminha que eu disse para vocês da amígdala correndo lá, ele é super modulável. Porque eu posso, conscientemente, já que o meu comportamento é uma reação consciente, eu posso perfeitamente inibir a reação da minha amígdala para o que é necessário, fazendo com que o meu corpo tome decisão. Eu posso sempre rever esse processo e tratar. E se eu posso tomar decisões conscientes a respeito das minhas reações, eu imagino que isso aqui fala a respeito de domínio próprio, que é quando eu consigo dominar as minhas emoções. E aí, quando a gente consegue dominar as emoções, a gente vai ver o resultado no final, aquela famosa inteligência emocional, aqui falando das emoções, né? A gente tem a inteligência emocional, que seria tão útil se a gente tivesse, mas muitas vezes a gente deixa agir pelo emocional, deixa agir no automático e infelizmente não toma decisão. Eu vou falar um pouco também das emoções negativas, tá? O que são emoções negativas? Uma emoção é negativa quando provoca uma sensação de mal-estar, gerando incômodo e desagrado ou estresse. Então vamos falar das emoções negativas. Se a gente for parar para ver aqui, elas são as mesmas. O que muda? Enquanto ela é positiva e enquanto ela é negativa. Digamos assim, é a intensidade, é o desequilíbrio. E esse desequilíbrio causa estresse. Eu queria trazer, mas eu não achei para vocês, um elástico, só para demonstrar. Esse conceito de estresse é um conceito que vem da engenharia e da física, que diz assim: capacidade de sofrer diferentes tensões e não modificar suas propriedades físicas. Quando a gente traz isso para a vida, a gente vai ver. Ih, eu acho que eu não coloquei aqui. Aqui, botei sim.
mudanças que nosso meio interno promove frente às alterações do meio externo para continuar mantendo um nível basal adequado de hormônios. Então a gente tem o elástico que estica e volta ao seu estado normal. Estica e volta ao seu estado normal. O que seria o estresse? Quando você estica e não volta, mantém aquilo ali tensionado. Ele foi feito para voltar ao seu estado normal. Ele precisa sofrer elasticidade, mas voltar para o seu estado normal. E quando ele não volta, ele está em estresse ali. Esse estresse de ir e voltar, a gente chama de estresse agudo. Esse é outro mecanismo criado por Deus de forma maravilhosa também. O estresse agudo, ele faz justamente que a gente tenha essas reações rápidas. Ele estressa para que você tenha a ação, tenha a reação, e assim que passar da situação, você volte para o seu estado normal. O que causa, quais são as consequências, né, do estresse agudo, que é o que eu falo que foi criado por Deus? Ele ativa a imunidade. Outra característica é que ele é intenso e curto. É só para promover a ação ali e ele já para. Ele prepara o corpo para a ação. Quando a gente tem um pico de estresse, do estresse agudo, todo o nosso fluxo sanguíneo muda. Muda, por exemplo, para os nossos membros inferiores. Por que ele muda? Porque ele tonifica os músculos e nos ajuda a correr ou a fugir. Isso não é maravilhoso? Então nós temos ali preparado, sempre que a gente tem um estresse agudo para correr ou fugir ou para reagir de maneira seja intensa ou branda, o nosso corpo é preparado. Outra coisa também, além de outras, tá? Eu só selecionei algumas. Prepara o corpo para a cura de feridas. Quando a gente tem um estresse agudo, o nosso fluxo sanguíneo também é destinado para a nossa pele, para toda a nossa pele. Por quê? Porque quando eu vou me preparar para lutar ou fugir, pode ser que eu corra um ferimento, pode ser que eu me machuque. E a minha pele precisa se recuperar rápido, eu não posso ficar sangrando. Então eu tenho um fluxo desviado para ali, para que se eu tiver um ferimento, aquilo seja tampado e eu consiga continuar a lutar. Outra coisa legal também é que vocês já tiveram um estresse grande, naquele momento do estresse, vocês não sentiram nada, não sentiram dor, não sentiram nada, só foi sentir, quando meu sangue esfriou. Não tem essa história? É justamente isso aqui que acontece. O fluxo sanguíneo é desviado para que você na hora não sinta dor e depois, quando você estiver com calma, estiver voltado ao seu estado de homeostase, você consiga sentir normalmente o que você precisa sentir. Isso também é um mecanismo criado. O estresse, então, ele não é só o vilão da história. Pelo contrário, ele é um recurso criado por Deus para nos ajudar. Mas ao contrário do estresse agudo, a gente tem o estresse crônico. O estresse crônico é quando essa situação, essa condição humana, ela se mantém, ela permanece e ela não acaba. E eu vivo nessa situação de estresse crônico permanentemente. E isso é um problema. A gente tem níveis de cortisol, a gente tem um monte de coisa que aumenta e desregula completamente o nosso organismo. Então a gente tem, falando sobre o estresse crônico, suprime a imunidade, dificulta o combate e reativa infecções. A infecção que está ali guardadinha ali pelo antibiótico, no momento de estresse, ela pode realmente voltar a ser reativada, aumenta a progressão do câncer, suprime a resposta vacinal. Eu acho que a gente tinha falado isso no sono, mas eu trouxe aqui mais uma vez. Você está muito estressado, você tomou a vacina para uma gripe, não vai funcionar, tá? Isso são resultados de testes e tudo, em que o indivíduo foi testado antes e depois e foi constatado que a vacina não supriu o resultado que precisava. Provoca neuroinflamações e doenças cardiovasculares. Também causa envelhecimento prematuro, aumenta a disfunção celular, a célula perde a sua utilidade ali no que ela precisa fazer, traz prejuízos cognitivos. Porque quem está estressado não consegue tomar boas decisões. Quem está estressado não consegue pensar. Quem está estressado tem um monte de limitação, né? E o corpo dele grita para que ele volte ao seu estado normal. Então isso é o que o estresse crônico traz. Esse ambiente aqui, por mais que a gente fale das coisas separadas, eu tenha trazido aqui aumento a proteção do câncer, esse ambiente aqui, ele já é todo favorável para o câncer. Ele não precisa de mais nada para acontecer. Você tem um corpo inflamado, você tem um corpo infectado ali, você com certeza não dorme bem, você tem os níveis de hormônio todos alterados. Isso aqui é suficiente já para ter câncer, né? Mas, de qualquer maneira, a ciência hoje não tem uma relação direta. Eu acho... Tem muitas coisas que a gente ainda precisa descobrir, né? Mas a ciência não atribui o estresse ou o estado emocional ao câncer diretamente. Porque eu estou estressado, eu tenho câncer. Eles não têm isso, não tem estudos sobre isso. Mas a gente pode ver que, apesar de não ser direto, a relação indireta é muito forte. Né? Então, assim, um ser humano estressado passa por tudo isso aqui e, consequentemente, ele pode
pode sim aumentar muito as suas chances de desenvolver um câncer. E aí, eu trouxe para vocês informações do INCA a respeito do comportamento e o câncer. E o INCA diz o seguinte: o câncer não tem uma causa única, há diversas causas externas, presentes no meio ambiente, internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. É aquilo ali que a gente já falou, né? Causas internas e externas. Entre 80% e 90% dos casos estão associados a causas externas. Não é nada que vem de dentro, não é nada meu, são fatores externos. As mudanças provocadas no meio ambiente, que é o meu entorno, pelo homem. Os hábitos e comportamentos podem aumentar o risco de câncer. Então, tudo que a gente viu lá, a artificial prejudica a gente, pode sim trazer câncer. Entende-se por ambiente, né, que a gente está tratando, o ambiente de trabalho, que são indústrias químicas e afins, que é o que mexe, por exemplo, com tinta, com produtos químicos, que fica suscetível a câncer mesmo. O ambiente de consumo, que é o que a gente come, ou o que a gente não come, né? Que deveria comer e não come, a forma como a gente se alimenta, interfere diretamente isso, e medicamentos também. E o ambiente social e cultural, que é o que a gente está falando aqui, forma de agir, de se comportar. Então, quando a gente tem uma vida estressada, quando a gente não consegue ter os sentimentos, as emoções e os sentimentos organizados de maneira certa, quando a gente não tem um domínio próprio, a gente aumenta muito o risco de ter câncer também. Mas, apesar de a gente ter todas essas coisas negativas, a gente tem a esperança de que a gente pode fazer as coisas diferentes. Esse mecanismo que eu expliquei para vocês no início, que eu acho que é assim que funciona o domínio próprio, quando a gente inibe a reação imediata das nossas emoções para pensar no que a gente está fazendo, que não apesar do mecanismo já estar pronto, a ferramentaria está toda ali, essa consciência de que, tipo, eu não vou agir por mim, eu vou pensar, não vou agir por mim, eu vou consultar ao Senhor, eu não vou agir por mim, Senhor, o que eu faço? Isso é misericórdia e é o poder do Espírito Santo agindo em nós, e não há outra resposta. A gente tem tudo pronto, a gente tem tudo alinhado ali para que isso aconteça. Mas a percepção de que essa ferramenta para ser diferente está em nossas mãos, a gente não tem. A gente fica cego para esse conhecimento e deixa passar. Então, assim, muitas vezes, como a gente estava falando aqui, a gente espera por um grande milagre, a gente espera por uma grande coisa acontecer, eu não consigo ter domínio próprio. E aí a gente vê, por esse mecanismo que a gente tem de reação, como as coisas poderiam ser diferentes se a gente podia agir diferente. O Senhor já colocou um dispositivo em nós para nos ajudar. Ele não nos deixou à mercê das nossas emoções, pelo contrário, Ele nos deu toda a circuitaria para que a gente sim tenha os sinais emocionais e saiba como agir diante do perigo ou de uma situação desconfortável, mas nos deu também a capacidade de, agindo de maneira adequada, ser imitadores de Cristo, como a palavra de Deus nos diz para ser. Então, às vezes, a gente coloca as coisas em uma distância muito alta, numa dificuldade muito grande, coloca os nossos problemas, que é essa reação emocional, à frente da nossa cognição, daquilo que a gente pode pensar com consciência e agir, e, infelizmente, a gente toma decisões erradas e emocionais que não nos levam para o objetivo correto, que nos distanciam daquilo que é real e que é o certo para a gente, né? Mas, apesar disso tudo, a gente tem ali práticas emocionais positivas que podem mudar, eu não digo mudar, mas podem nos ajudar, colaborar para que a gente tenha consciência e faça as coisas diferentes do que a gente tenha feito até hoje. Então, assim, um passo importante é você identificar o que eu estou sentindo. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou alegre, ou eu estou chateado. O que isso significa? Por que eu estou assim? O que causou isso? Né? Então, identificar as emoções, pensar nelas, nos leva a ter uma reação diferente daquilo que automaticamente nós faríamos, tá? Permita-se sentir emoções negativas. Então, é proibido sentir raiva? Não. Nós vimos aqui que a raiva é um mecanismo útil e necessário para a sobrevivência e para a reprodução. Então, não é proibido sentir raiva. Você só precisa, quando sentir, identificar o motivo e tentar eliminar aquilo que te causa raiva. Essa é a receita ideal. Busque formas de expressar suas emoções. É gritando, é xingando, é reclamando? Não. Mas qual a forma adequada de repente, é mudar de faixa, no caso do Glaucio? O que você pode fazer para que as suas emoções sejam expressas de maneira correta? Tente entender o ambiente. Por que está assim? É um motorista recém-formado que está andando devagar. Então, por isso, eu vou ter paciência. É o carro do cara.
Comunique-se de forma assertiva o que você está sentindo. Então, diga às pessoas que te irritam, que te estressam, ou te causam algum sentimento desconfortável: fulano, isso aqui não está legal. Como é que a gente pode resolver? Ao invés de reagir de maneira desmedida, né? Vamos conversar, entender por que as coisas estão sendo assim ou assado e tentar, de alguma maneira, resolver isso. Coloca as coisas em perspectiva. Isso também tem a ver com empatia, né? Tente olhar para o outro. Como é que ele está vendo essa situação? Por que ele agiu assim? Por que o Fábio pisou no meu pé? Será que ele não mediu aqui, não viu direitinho, não calculou a distância correta? Será que você querer perdoar o Fábio apenas dessa vez? Mas é importante a gente se colocar no lugar do outro para tentar entender o que aconteceu e como aconteceu, para não criar problemas maiores do que a gente já tem, né? Foque no que realmente importa. E às vezes a gente se desvia e tira a nossa atenção daquilo que é realmente importante, porque a gente está preso em emoções que nos sufocam e a gente não consegue pensar e racionalizar aquilo que a solução que já está na frente dos nossos olhos. E a gente deixa para trás ou cria problemas que a gente poderia resolver de maneira muito mais fácil se desse atenção. Busque ajuda especializada. Quando nada disso ajuda ou resolve, a gente precisa entender que Deus também deu sabedoria a homens para cuidar de outros homens, né? Tanto com medicamentos ou com terapia, enfim, a gente tem hoje a medicina está muito avançada nesse sentido, a gente tem uma série de esquemas e terapias que podem nos ajudar a sair desse mar de emoções negativas, das situações que nos estressam. Então, se for necessário, não hesite em pedir ajuda, em buscar um profissional qualificado. E, para a gente finalizar, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? E não dava. Mas, ainda assim, a Bíblia deixa pra gente conselhos importantes a respeito de como a gente deve viver. E o conselho mais importante de hoje está em 1 Tessalonicenses 5, 15 e 22, e diz assim: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Eu diria que principalmente para esses, né? Estejam sempre alegres. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos em Cristo Jesus. Então, se a gente diz que estar com Cristo, unido a Cristo, é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele espera. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que o Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, isso foi o que eu trouxe para vocês de informações hoje. E apesar de a gente estar no mês de outubro falando de câncer de mama, eu achei importante trazer a relação das emoções de maneira não feminina, masculina, mas de maneira geral. O câncer relacionado ao comportamento, ele pode atingir qualquer um de nós. E não desprezem essa informação. É muito importante a gente cuidar daquilo que Deus nos deu, principalmente quando Ele nos deu recursos como Ele. Deus não nos deu nada, não colocou no nosso corpo nada que nós não pudéssemos aproveitar. Pelo contrário, às vezes, como eu falei, a gente espera grandes milagres para que as coisas sejam feitas, quando Deus já fez esse milagre lá na criação, lá no barro, isso foi feito lá. Né? Então, assim, isso se conserva na gente até hoje, que a capacidade que Deus nos deu para lidar com nossos problemas, lidar com o desafio do dia a dia com bom ânimo. Então, que vocês estejam cientes, que tenha sido útil para vocês, que vocês apliquem no dia a dia.